Somos teus servos, teus filhos. Somos teus filhos, teus servos. Vem e toca-nos mais uma vez. Adoramos, Jesus. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Restaura-nos, Senhor, nessa noite. Restaura-nos, Deus. E as estrelas incontáveis tu conheces todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi em sua majestade. A tua glória brilha aqui. E quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és. Não há outro além de ti. Da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Mas eu respondo a esse Deus: não há outro Deus. Misericórdia e bondade me antecede em tua majestade. A tua glória brilha aqui, brilha aqui. E quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, e não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, Rei dos reis, te adoramos e te adoramos. Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Rei dos reis, te exaltamos. Põe a mão no coração e diga: vem e toma o teu lugar aqui. Toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Declare: vem e toma. Vem e toma o teu lugar aqui. Céus e terra se encontram alinhando no seu plano. O universo estremece, o leão
céus e terra se encontram alinhando. O universo estremece e o leão declarar: Tu és santo e poderoso Deus. Declare que Ele é santo. Tu és santo e poderoso Deus. Mas Tu és santo e poderoso Deus. Tu és santo. Tu és santo e poderoso Deus. Mas Tu santo e poderoso Deus. E céus e terra se encontram alinhando o seu plano. O universo estremece. O leão ungiu no trono. Entregamos nosso viver pra te adorar. Dos reis foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. A chuva vai descer, vai chover, vai chover. Abre as comportas, abre as comportas do céu, vai chover. E abre as comportas do céu. Mas se pedimos, Jesus virá como chuva, e descerá. E se pedimos, Jesus virá. Clame, cante e grite, vai chover, vai chover.
e vai chover, vai chover, e abre as comportas do céu. Comportas do céu. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafim se cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, que diminua, que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém. Nós não precisamos da aprovação das pessoas. Nós não precisamos ser amados por ninguém. Primeiramente, quem tem que nos amar é o Senhor. Ele é quem olha para mim, olha para você e diz: esse para mim é um filho valoroso. Ele é quem olha para mim e para você cheio de falhas, cheio de defeitos. E ele olha para mim e para você e diz: eu amo você. Por isso estamos aqui, dependentes do Senhor. Recebe o refrigério do Senhor. Espírito Santo de Deus, passeie em nossos corações nessa noite. Espírito Santo de Deus, vem e faz morada. Espírito Santo de Deus, vem na nossa mente agora e toma o Teu lugar. Vem na nossa mente e limpa, Senhor, toda a podridão. Vem na nossa mente e limpa todo pensamento negativo, todo pensamento de prostituição, todo pensamento, Senhor, contrário à Tua palavra, todo pensamento que nos afasta de Ti, toda dependência que não seja de Ti, seja anulada. Deus, entra na nossa mente, refaz os planos, Senhor, conserta o que está errado, modifica a plantação errada que foi plantada, que possa germinar palavras de bênção, de paz, de prosperidade. Toma, vem, toma o Teu lugar na nossa vida. Porque eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafim se cobre o rosto ante a Ti, esconda o rosto para que veja a Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas
és meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça nos basta e tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é meu prazer. Tua presença, tua presença é o 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 meu prazer, Senhor. Assim, ó, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois esses mandamentos não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice. Qualquer outro mandamento que houver, todo se resume nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Simples assim. Hoje comemoramos o que? A Páscoa, não é? Hoje é um dia especial para nós os cristãos. Só que a história, ela não está bem contada. A Páscoa, ela não se trata de ovo da Páscoa, de coelhinho bonito, com os olhinhos vermelhos, pelo branquinho, como acostumávamos cantar na escola, de olhos vermelhos, de pelo branquinho, né? O resto eu já esqueci. Lá ele é o coelhinho. E a gente aprendeu assim. E a igreja ensinava de forma diferente. Porque a igreja, ela entende que nós temos a história aqui na Bíblia Sagrada. Também a Semana Santa não é a semana do bacalhau e do peixe. A Semana Santa, ela se resume em tudo, sabe no que? No amor. Páscoa, passagem. A Páscoa aconteceu num período em que o povo de Deus vivia cativo lá no Egito, e o povo clamou ao Deus, e o Deus Todo-Poderoso que me ouve e ouve você respondeu e enviou Moisés. Então, neste período, todos nós sabemos em que Deus enviou quantas pragas para o Egito? As 10 pragas. As pragas do Egito. Então, e todas as vezes que Deus enviava uma praga, o coração do faraó se endurecia e não permitia que o povo fosse liberto.
a última praga. A última praga, a pior de todas, foi quando o povo pegou o cordeiro em sacrifício e temperaram ele com ervas amargas, que assim Deus orientou que fizesse, e pegasse o sangue do cordeiro e passasse nos umbrais da porta, porque naquela noite, a última praga, o anjo da morte passaria no arraial. Passagem. O anjo da morte passaria e mataria os primogênitos dos homens e dos animais. Mas na porta em que havia o sangue do cordeiro, o anjo passaria por cima. Passagem. E o que é interessante é que o cordeiro foi temperado com ervas amargas. Ao contrário do que as pessoas pensam, a Páscoa foi um momento de libertação, de passagem, de morte, de tristeza. Porque o primogênito de todas as pessoas, menos dos hebreus, foram mortos, dos animais, inclusive o filho primogênito do faraó. Agora, por que ervas amargas? Eu tenho certeza que se você comer algo muito gostoso, muito saboroso, provavelmente com o passar do tempo você esquecerá do sabor. Porém, se você comer algo amargo, você nunca esquecerá. Sim ou não? Você comeu um jiló, alguém tem condição de esquecer o gosto do jiló? Não tem como. Um limão, só de pensar nele chega a boca enche de água, né? Azedo. Mas se você perguntar, rapaz, lá nos anos 2000 eu comi uma torta gostosa, mas você vai lembrar que torta essa era? Você não lembra? Que sabor, era o quê? Era bom. Por isso, toda vez que o povo lembrasse da Páscoa, do cordeiro amargo, as pessoas lembrariam que aquele dia foi um dia de tristeza, de luto, mas também um dia de vitória, também um dia de nascimento, um dia de renovo, porque aqueles que assim obedeceram e que o sangue estava nos umbrais da porta foram salvos. Que na minha casa e na sua casa haja o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, que possa nos proteger do anjo da morte, da perversidão, de todos os demônios, porque o sangue do cordeiro nos liberta e nos protege e nos salva. Mas aí o povo vem com essa prática da Páscoa, lembrando esse acontecimento, a Páscoa, o cordeiro com ervas amargas, e aí passa-se o tempo, e tem um homem com roupas, vestida com roupas de animais, roupas de camelo, e bebia mel silvestre. Ele, se fosse nos tempos de hoje, parecia um doido, parecia um maluco no deserto, mas a palavra dizia: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Eu não sei se você sabe, mas um período da história de 400 anos de silêncio de Deus.
Aí aparece este homem chamado João, apelidado o Batista, porque ele batizava. João o Batista, e ele vai lá, começa a pregar no deserto, e as pessoas estão indo até ele, a pregação do arrependimento, porque é o texto de Isaías. Isaías é um profeta messiânico, é aquele homem que mais profetizou a respeito do Messias, e ele escreveu: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele era a voz que clamava no deserto, e as pessoas iam até ele. Mas um belo dia, o seu primo Jesus veio ao encontro dele para também ser batizado. E quando ele viu, ele apontou e disse: eis ali o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Lembra que existiu lá, para a libertação daquele povo que estava cativo, existia o que? Um cordeiro temperado com ervas amargas. Mas agora, para a libertação de toda a nação, de todos os povos, existia também um cordeiro primogênito, o primeiro, sem mácula, limpo para o sacrifício. E João diz: eis ali o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus foi batizado, e no momento em que ele estava sendo batizado, o Espírito Santo de Deus veio uma forma de pomba, e uma voz que ouvia do céu: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado. E Jesus começou o seu ministério, o Cordeiro vivo que desceu do céu. E nessas andanças, um dia ele pega o livro do profeta Isaías, e ele começa a dizer: porque o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas, restaurar as vistas dos cegos, colocar em liberdade os que estão na prisão, para que os surdos ouçam, para que os mudos falem, para pregar o ano aceitável do Senhor. E quando ele leu esse texto, ele fechou o livro e disse: hoje se cumpriu esta profecia. E Jesus começa a pregar, e chegou o grande dia em que ele teria que ser entregue como um cordeiro vivo para tirar o pecado do mundo, porque assim estava escrito. E Jesus, todos nós conhecemos a história. Jesus, eu falei isso aqui na quinta-feira, Jesus entra em Jerusalém, ele é aclamado, ele é limpo, ele é ovacionado. É o Cordeiro que tira o pecado, o Cordeiro sem mácula. E as pessoas cantam: Hosana, Hosana ao que veio em nome do Senhor. E ele ali entra, ele chega, depois ele é ungido pela aquela mulher que quebra o perfume lunardo, o perfume puro, raro, caro, e unge a Jesus e seca. Se fosse Daia com esses cabelos aí, ela ia secar os pés do Senhor. Ela ungiu ao Senhor, ela está ungindo o Senhor para a sua morte. E logo em seguida ele faz a última ceia e reúne os seus discípulos. E em seguida ele vai para o monte conversar com seu Pai. E um dado momento ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas possível não foi. E ele disse: que seja feita a tua vontade, não a minha. Amou. E o Jesus amado, nosso Jesus, foi traído e foi crucificado.
E era na Páscoa. Os judeus se apressaram para matar Jesus, porque viriam quem se apressa para matar alguém porque está preocupado com uma festa cristã? Que hipocrisia é essa? Mataram o inocente antes, porque amanhã é dia de santificação. Quantas pessoas hoje em dia estão vivendo assim: vou pecar agora, vou fazer o que eu quiser e bem entender, mas amanhã é dia de me santificar. Vou para a igreja, mas o amor já saiu há muito tempo. Não tem amor, não tem amor, mas finge. E Jesus é crucificado e ele ressuscita. E hoje estamos contando essa história. A Páscoa é isso, resumidamente. Resumindo, a Páscoa é Jesus, ele preparado como o cordeiro, assim como foi lá atrás preparado. Era um dia amargo, foi um dia terrível. A Bíblia fala que as estrelas sumiram, escureceu-se o sol, a terra bramou e os mortos se ressuscitaram. Você sabia que quando Jesus morreu, pessoas ressuscitaram? Que dia terrível! De nunca esquecermos o dia em que mataram o nosso Senhor Jesus Cristo. Que dia terrível! A terra tremeu, os alicerces se abalaram, o Rei dos Reis foi morto por amor a mim e a você. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, para que houvesse esperança em mim e você, que há esperança, a ressurreição, a vida eterna nos aguarda em Cristo Jesus. É por isso que no texto que nós lemos agora em Romanos 13 diz: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor. Se é algo que eu tenho, que eu fico devendo, então é algo que eu precisei pegar, comprar, adquirir. Eu preciso honrar com esse compromisso de pagar. Qual é o pagamento? O amor. Qual é o pagamento do cristão? É o amor. Aí ele fala: pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o cumprimento da lei é o amor. Portanto, não adianta você guardar o sábado, não adianta você ir à igreja todos os dias, não adianta você orar todas as madrugadas, não adianta você decorar todos os versículos da Bíblia. Se você não tiver amor, você não está cumprindo a lei. Amem ao seu próximo, pratique o amor. Pague, não retribua o mal com o mal. Ame. Amor é escolha, é decisão. Você não precisa gostar para amar, não precisa gostar para amar, porque amar é escolha, é uma decisão, pois está escrito: ame o seu inimigo. Ninguém vai levantar decidido a amar o inimigo, mas se você escolher amar, você vai amar. Seguindo o texto, no capítulo 11, diz assim: e digo isto a vocês, que conheçam o tempo, já é a hora,
de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. É hora de despertar do sono. Lembrou da música? É hora de despertar do sono. É hora de declarar que Jesus está voltando. Ó igreja, desperta, porque a salvação está mais perto do que quando nós cremos, está mais perto do que lá no passado, está cada dia mais perto. Então é hora de despertar. Só desperta quem está adormecido, só desperta quem está ali dormindo. Então desperta, acorda. Jesus estava orando e pediu aos seus discípulos: orem comigo. Mas quando ele descia, os discípulos estavam dormindo. Ele despertava: desperta, pois é chegada a hora. A carne não está pronta, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne é fraca, por isso precisamos despertar. Mas não é para despertar na desculpa: eu só fiz isso porque a minha carne é fraca, eu fiz isso porque eu não aguentei. O Espírito vivifica. O despertar do crente é alimentar o Espírito mais do que a carne, porque aquele que alimenta o Espírito, este tem a salvação, mas aquele que alimenta a carne, este tem a perdição. Então preciso despertar. Alerta, acorda, Jesus está voltando. Está mais perto. Está mais perto do que quando meu pai creu. Está mais perto do que quando Abraão decidiu obedecer a voz de Deus. Está mais perto do que quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Está mais perto do que quando alguém apresentou Jesus a você. Está mais perto. A cada dia está mais perto a vinda de Jesus. A cada hora está mais perto a vinda de Cristo. E é necessário despertar. Despertar, ó igreja, desperta. Jesus está voltando. Filhos, voltem para casa. Jesus está voltando. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou para o Pai, voltarei outra vez e vos levarei para onde eu estiver, para que onde eu esteja vós também. Mas o padrão, o princípio, a regra é: ame uns aos outros como eu vos amei. Por isso que o nosso dever é amar, porque Jesus nos amou primeiro. O dever do cristão é o amor. E o texto segue dizendo, versículo 12: vai alta a noite, o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. Qual é a arma da luz? Deixamos, pois, as obras das trevas, nos revestimos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras. Eu vou repetir isso aqui. A noite simboliza a tristeza. A noite significa morte. A noite significa prostituição. A noite significa dureza de coração. A noite, por isso que ele fala que precisamos viver como o dia, porque durante o dia ninguém se esconde, é tudo claro, tudo que nós fazemos está às vistas, todo mundo está enxergando. Então ele diz assim para mim, para você: ó, vai a alta noite, vem o dia chegando. Deixamos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Deixa as obras das trevas e pegue as armas da luz. Aí ele diz assim: quais são as obras dessas trevas? O que é que nós precisamos evitar? Aí ele diz no versículo seguinte: pois as obras das trevas, versículo 13: vivamos dignamente. Precisamos viver o quê? Dignamente.
Como é que se vive dignamente? Amando, respeitando, obedecendo, comprando, pagando, sendo honesto, sendo reto, sendo cidadão. Aí ele diga, isso tem que ser feito como em pleno dia, às claras, sem engano. As obras têm que ser aplaudidas por todos, não é aplaudido de que máximo, não, que as pessoas olham e digam, olha como fulano está mudado, olha como fulano, porque de noite escondido dentro de casa, você mente para si mesmo, pecou e fica calado, eu fiz errado, fica calado, mas durante o dia não tem como esconder. Aí ele fala, não andem em orgias. E o que mais nós temos visto nos últimos dias são orgias. Orgias e mais orgias, é paredão, é festa, é música. A gente passou uma festa de uma família, um monte de criança na rua, e as músicas eram tão escrotas que não dá nem para replicar aqui, de tão vergonhosa que é. E a Bíblia está dizendo, viva na luz, não viva em orgias. Aí ele diz, além disso, e não vivam também em bebedeiras. Pare, evite as bebedeiras, não vivam em imoralidade, em libertinagem, não em discórdias e ciúmes. Olha quanta coisa está nos alertando. Pare com o negócio de bebida, pare com o problema de discórdia, pare com orgias, pare com ciúmes besta, pare com todas essas coisas, que tudo isso é obra da carne. Então faça as coisas que Deus nos diz para fazer, faça as coisas que agradam ao Senhor, porque aquilo que agrada ao Senhor pode ser feito em qualquer momento. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venham satisfazer os desejos da carne. E aqui eu lhe digo, você sabe por que eu e você não conseguem nos livrar de vícios, nos livrar de palavras, tem pessoas que só andam xingando, tem pessoas que já viciou em xingar, tem pessoas que já viciaram na mentira, pessoas que estão viciadas na orgia, pessoas que estão viciadas nas drogas, pessoas que estão viciadas na bebedeira, mas tudo isso se resume nisso aqui, revistam-se do Senhor Jesus e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Tudo isso aí são desejos da carne. Prostituição, bebedeira, drogas, xingamentos, tudo isso é obra da carne, é desejo da carne. Por exemplo, o que é que nós comemos? Porque a carne precisa comer, né? Nós precisamos nos alimentar. Então a gente faz o desejo da carne, o que é comer, vamos comer. Mas a Bíblia diz que a carne, ela só inclina para as coisas que não agradam a Deus. Então precisamos fazer um filtro. As obras da carne precisam ser combatidas. Aí o texto fala, revistam-se. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. O que é revestir? O que significa revestir? Você sabe o que é revestir? Vestir, aqui já vestiu uma camisa, né? Vou vestir a calça e revestir. É uma outra camada. Precisamos, aqui nós somos vestidos com as roupas, sabe, com as obras da carne, cheio de brechas, aí nós precisamos nos revestir de Jesus Cristo. Precisamos dessa camada de proteção. Quando a mãe de
de Moisés, quis colocar ele num cesto. Existia várias falhas no cesto. O que é que ela fez? Ela revestiu o cesto com betume, revestiu, tapou todas as brechas para que a água não entrasse no cesto. Aquele que é corrupto se revista de incorruptibilidade. Aquele que pecava, não peque mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais, porque estamos revestidos do Senhor Jesus. Jesus é o que nos reveste, Jesus é o que tapa as brechas, Jesus é aquele que nos molda e que nos coloca novamente, e coloca uma roupa real, é que tapa todas as nossas brechas, nossas falhas. Por isso precisamos nos revestir de Jesus. Precisamos vestir as roupas da santidade, nos santificar dia após dia, incorruptíveis, limpos, sarados, e só conseguiremos isso com Jesus. O homem sozinho, ele não tem a capacidade de se libertar. Escravo não liberta escravo. Se um escravo, vou dar aqui um exemplo, na época da escravidão, existiam outros negros que libertavam outros escravos e eles fugiam. Chegava lá e quebrava e carregava os escravos. Eles deixavam de ser escravos? Eles agora seriam escravos fugitivos. Porque escravo não liberta o escravo, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se nós não estivermos livres, não podemos libertar outros. Se nós não tivermos, se não pararmos com a mentira, não podemos ajudar quem mente. Se a gente não revestirmos de Jesus, não podemos ajudar outros a se revestir, porque nos falta o principal, é o amor. Jesus está falando aqui, olha, se você cumprir o amor, você está cumprindo todos os mandamentos, porque é impossível alguém amar matando, roubando, cobiçando, praticando, é impossível. Então se você ama, você se desvia de todas essas coisas, você está. Jesus era muito inteligente, porque se você der uma lista de mandamentos, foram vários, Deus deu 10, aí você olha, não mate, não roube, eu não roubo, eu não mato, mas você mente, você cobiça. Aí o cara pode se esconder como jovem rico. Aí eu faço todas essas coisas desde pequeno. Aí Jesus fala, mas lhe falta alguma coisa. Falta o quê? Vende o que você tem, divide. Foi provado que aquele jovem não tinha o amor. Se ele não tinha o amor, em um daqueles mandamentos ele estava em falha. Eu já cheguei para pessoas aqui, minha família sabe, pessoas que dizem amam a Jesus, e eu não tenho dúvida que na cabeça delas, elas entendem que amam, mas elas não fazem a vontade do Senhor e negligenciam o amor. Teve pessoas que eu já me convidei para vir me ajudar aqui, que não estão nem congregando, não estão firmes. Vem me ajudar, mas não vem. Mas se de fato elas amassem a obra, se de fato elas amassem a mim, se elas amassem a Jesus, elas viriam. Porque o amor vamos lá para Coríntios 13. E a gente vai encerrar. Amar. Você quer saber o que é a essência do amor? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa,
ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu retribua, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, isso nada me adiantaria. Ou seja, a pessoa que não ama tem a possibilidade de fazer todas essas coisas, ser queimado, de praticar todas essas obras aqui, mas ela pode não amar. Porque às vezes vai lhe faltar essas coisas aqui, ó. Capítulo 4. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente. Tem pessoas que falam o orgulho gay. Eu tenho orgulho da minha profissão. O orgulho não é de Deus. Não é de Deus, porque o amor não carrega essas coisas. Então cuidado com o orgulho. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se restiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Aí ele fala que quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho de forma escura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei também como sou conhecido. Agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém o maior deles é o amor. Tudo espera, tudo crê, tudo suporta. O amor é tudo. Feliz é quem ama. O maior amor deste mundo é o amor de Jesus. O maior amor deste mundo é o amor de um pai que entrega o único filho por aqueles que não pediram, por aqueles que o rejeitam. Mas todos aqueles que o receberam passarão a ter o direito de serem chamados filhos de Deus. Vamos ficar de pé. Essa é a mensagem que
que a Páscoa simboliza para mim e para você. Amor. Amor. Sem amor, não poderíamos fazer nada. Sem amor, nós não pensaríamos no próximo. Por isso, como diz, né? É de amor para amor. O amor, Jesus Cristo, por amor se entregou. E por amor Ele pede a mim e a você: ame uns aos outros como eu vos amei. Amém? Maravilhoso Deus eterno, bendito Pai, obrigado pela essa palavra. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Não retire de nós o teu amor, não retire de nós a esperança. Nos ajuda a nos livrar dos vícios, nos livrar das mazelas, nos livrar de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Que possamos nos apegar ao amor, que possamos nos apegar às coisas que o Senhor tem nos orientado a fazer, que possamos viver a Tua palavra, que possamos orar e buscar e compreender os tempos e nunca, 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 nunca nos afastar de Ti. Cobre-nos com Teu sangue, com Teu poder, leva-nos em paz, em segurança, sela os nossos ouvidos agora, para que a palavra que entrou hoje na nossa mente, ela possa germinar e gerar em mim, na igreja, transformação. Sejam transformados em nome de Jesus. Tenha a mente mudada pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Leva-nos em paz e em segurança. Nós também entregamos os dízimos e as ofertas da Tua casa em Tuas mãos. Abençoa todo aquele que contribuiu com esta obra e tem contribuído. Abre as janelas do céu, derrama bênçãos sem medidas. Nos dá uma semana, um mês, um ano abençoado. Abre as portas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Eu te peço pela vida de Felipe e de Douglas. Guarda eles, cobre com Teu sangue. Traz de volta ao caminho. Coloca no centro da Tua vontade. Eu te entrego a vida da minha avó. Eu te entrego a vida de todos aqueles que neste momento precisam de um conforto, de uma oração, de uma ajuda, que Tu possa estar abençoando. Em o nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, e você diz amém. Está encerrado em nome de Jesus. Amém.